Entrando aí. Olá, pessoal. Boa noite. A nossa live aqui de todo sábado. Que maravilha! Glória a Deus. Esperando aí o pessoal chegar. Temos uma palavra muito especial nesta noite aqui. A pastora Cristina vai. Olha aí a primeirona. A Leteia. Glória a Deus. Nilceia. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Que coisa boa. Olha, tem que ter um prêmio para quem entrar a primeira vez, hein? Logo de cara assim. Ei, Wilson. Glória a Deus. Esperando vocês. Hoje tem uma palavra muito interessante que a pastora Cristina vai ministrar. Ei, olha aqui a Valéria Lisboa. Nós dois vamos. Sejam bem-vindos. Bem-vindos, gente. Glória a Deus por isto. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos aguardar mais um pouquinho. E aí a gente começa aqui. Tá bom? Sinal aqui tá bom. Tá tudo muito bem. Vamos lá. Juliana. Juliana do Giovano. Márcia Crozara tá aí. Glória a Deus, gente. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Olha aí, pastores Clebão e Gesiele, sejam bem-vindos. Hoje à tarde foi muito bom lá. A célula estava em peso, né, pastor Kleber? Glória a Deus por isto. Foi muito bom hoje à tarde. Deus falou muito conosco hoje. Foi de Deus. A paz, mas o pastor José Luiz chegou aí. Pastor Robson Tati, Congresso Entre Lençóis. Glória a Deus. Pastor José Luiz está aí, né, pastor José Luiz? Com as turmas todas prontas aí por Casados para Sempre. Tô vendo o pessoal tá bem animado. Muito animado. Casados para Sempre, viu? Teve casal que já me deu o retorno aqui. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui com a caneca da família, ó. E ganhamos essa aqui ontem. Olha que coisa linda, olha. Olha aí, ó. Com as nossas fotos, ó. Lá em Campos do Jordão. Nós fomos pregar ontem fora e aí ganhamos esse presente aí. Glória a Deus. Não foi, Cris? Foi. Acho que o povo Abimael, olha aí. Que você gosta de canecas. Estamos fazendo coleção de caneca aqui, ó. Hoje o pastor Marcos Câmara também pegou dele. Tá terminando as canecas, gente, da família. Se eu fosse vocês, eu pegava lá rápido. Né? Não deixava passar. Vamos orar para a gente começar? Vamos, deixa eu dar mais um minutinho, que aí a gente, mais 2 minutos, e aí nós vamos fazer uma oração aqui e vamos começar. Tem muita coisa boa para falar, gente, muita coisa boa. Vai chamando aí os amigos, as vagas para o Congresso de Lençóis estão acabando. Tá bem cheinho lá, viu, gente? Doutor Bruno, glória a Deus. Amanhã o doutor Bruno vai dar uma aula especial para os noivos, negócio muito legal. Glória a Deus por isto. Comunicação e resolvendo conflitos, né? E amanhã, gente, às 17h30, o culto da família, o culto da igreja, do evangelístico, vai estar por conta do Ministério com Família. Então nós esperamos vocês lá e vamos ter uma palavra muito especial amanhã. É imperdível. Queria que você convidasse os amigos, os parentes. Quem não puder ir vai assistir. E aí nós vamos estar juntos lá amanhã às 17h30. A liderança toda do Ministério com Famílias, todo mundo, os professores e pastores, obreiros. Vai ser um negócio muito lindo. Vai com a camisa, né? Vai ser muito legal. Vamos orar então? Vamos orar. Pai maravilhoso, nós estamos aqui mais uma vez nessa live de todo sábado, na Tua presença. E como é bom nós estarmos aqui, Senhor, para conversarmos um pouquinho sobre família, abençoarmos outras famílias também, Senhor. Essa live é para alcançar os corações que talvez estão, Senhor Deus, sem saber o que fazer, nunca ouviram uma ministração sobre família. E então essa live é uma grande oportunidade
dos casais ouvirem sobre a tua palavra, sobre o Senhor, sobre salvação, sobre Jesus Cristo e ter uma edificação na família. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações e a todos que entrarem aqui nesta live, no nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então estamos aqui, hoje à tarde foi muito legal, nós tivemos lá a imersão para casais, é a terceira imersão de casais que nós tivemos, e o grupo de paternidade esteve lá, muito jóia foi o grupo, e nós tivemos uma ministração do pastor Marcos Câmara, né, com a Luciana, e depois uma ministração com o pastor Giovanni, a sua esposa, e foi muito bom, viu? Deus nos edificou muito. Quem foi, ganhou. Quem assistiu também em casa, tá aí gravado no YouTube, as palestras foram muito, pastor Marcos, né, deu um show lá ministrando. Então assim, nós vamos ter agora uma próxima imersão no último sábado agora de outubro, com SOS Família, e no último de novembro nós vamos ter uma imersão de casais falando sobre sexualidade. Se prepare aí, se segure na cadeira, nós vamos chamar uma sexóloga, ela vai estar ministrando, falando sobre a área íntima do casal, e ela vai ter um tempo maior, porque será só ela. Depois nós vamos abrir para uma mesa de perguntas e respostas. Então vai ser um negócio muito bom para a gente fechar o ano aí, tá certo? E que Deus nos abençoe. Então, gente, como eu estava falando agora há pouco, nós vamos dar uma palavra sobre os mitos do casamento. Quais são os mitos do casamento? O que as pessoas falam do casamento que não é verdade, né? Não existe. E as pessoas, elas falam sempre aí sobre algumas coisas do casamento, mas não é verdade, não existe. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vai ser muito legal. Hoje a pastora Cristina de óculos, olha aí, olha, viu como é que ela ficou lindona? E eu vou deixar ela bem à vontade aqui para ela poder falar sobre os mitos do casamento, tá certo? Aí você fica atento, se você quiser chamar alguém da sua família, da sua casa, algum amigo, né, algum parente que está passando uma luta sobre casamento, liga aí para ele agora, passa um WhatsApp no seu grupo e fala assim: vamos assistir uma palestra agora aqui no PR Daniel e Cris Fialho, que eu sei que Deus vai falar muito ao nosso coração, tá bom? Que Deus abençoe. Eu vou chegar até mais pertinho daqui da pastora Cristina para ela ficar mais à vontade. Aí, eu vou até afastar um pouquinho para não atrapalhá-la. Não, fica e aqui ela comigo. Vai ministrar aqui. Pode falar, Cris. Fica aqui comigo para você me ajudar aqui sobre os mitos do casamento. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui com vocês. Mais uma live de sábado, né? E muito bom poder compartilharmos juntos a palavra de Deus, principalmente acerca de relacionamento conjugal e relacionamento familiar. E nós gostaríamos de compartilhar hoje, conforme o pastor Daniel disse aqui, sobre os mitos do casamento, né? Sobre o que é e o que não é verdade sobre o casamento, né? Sobre o que nós idealizamos sobre o casamento. Quantas ideias nós fizemos e quantos ainda fazem do casamento que não é verdade, né? Que não é bem assim. E isso acaba destruindo, acaba machucando, acaba ferindo, decepcionando, né? Quantas mulheres jovens ou maduras, ou enfim, seja de qual idade for, me dizem exatamente isso. Ah, mas eu não imaginava que casamento era assim. Mas eu nunca pensei que o casamento fosse assim. Ah, se eu soubesse que o casamento era assim. E eu fico pensando ali diante dessa mulher, né, desse casal, conjecturando sobre isso, e eu fico pensando, o que eles pensavam sobre casamento? O que eles achavam sobre o casamento? O que nós idealizamos sobre o casamento? E, na verdade, eu sempre digo isso, as nossas decepções, elas não são com situações e pessoas, mas sim com a ideia que fazemos das pessoas e da situação. Então, eu começo esse compartilhamento dessa noite, dessa nossa live de sábado, e que bom que você está aqui conosco, né? Tô vendo muita gente querida entrando, seja bem-vindo, entre e fique, não só passa por aqui, dá tchauzinho não, fica aqui conosco.
Nós temos algo aqui da palavra de Deus para compartilhar que eu tenho certeza que vai nos abençoar muito. Então, quantas pessoas idealizam situações e pessoas? E como eu estava dizendo, nós sempre dizemos isso, né? As nossas maiores decepções não são com pessoas e situações, mas com a ideia que fazemos daquilo. E normalmente essa ideia que nós chamamos de ideal, né? Elas são expectativas que nós criamos. E essas expectativas, elas são baseadas nas nossas carências, né? Nas nossas necessidades. Então, eu sempre dou um exemplo interessante. Alguns anos atrás, nós fomos convidados para pregar num lugar para casais de líderes, né, que trabalhavam com os casais daquela igreja, uma grande igreja. E aí nos convidaram, nós nos encontraríamos numa determinada cidade, num hotel, ficaríamos ali de sexta até a segunda-feira e ali nós ministraríamos aqueles casais. Mas no decorrer da ligação ou das ligações, aqueles pastores nos trazendo ali as orientações, os detalhes, eu imaginei que nós iríamos para um resort. Na verdade, eu imaginei a Ilha de Caras, o Hotel de Caras, né? Para quem se lembra aí da revista Caras, né? Então a revista Caras tinha uma ilha chamada Ilha de Caras, o Hotel de Caras, que era um mega, hiper, maravilhoso resort, né? Uma coisa assim, espetacular, enfim. Eu pus na minha cabeça que seria isso. E não era nada daquilo. O dia chegou então de nós irmos. E quando nós chegamos naquela cidade minúscula de águas termais, uma cidade linda, encantadora, mas não era a Ilha de Caras. Não era um lugar onde comportaria um resort que eu idealizei, estava na minha cabeça. Eu fiquei decepcionada. E eu falava com o Daniel, não é este o lugar, não é essa cidade, não pode ser aqui. E eles sempre me chamando a atenção, é aqui. Você que entendeu, ou você pensou, idealizou outra coisa. Mas a decepção ficou ainda maior quando nós entramos no hotel. O hotel, isso há uns 10 anos atrás, o hotel tinha 52 anos. Então hoje ele tem 62 anos de idade. Naquela época, 10 anos atrás, com aquele hotel com 52 anos, ele nunca passou por uma reforma, ele nunca foi revitalizado, ele nunca foi modernizado. Então a coisa ficou pior ali no hall de entrada, nos corredores. E no quarto, então, a coisa ficou pior do que podia imaginar. E aí até que o Daniel então me chamou a atenção mais uma vez. Ele disse assim, esse hotel tem 50 anos que ele é assim, ele nunca foi reformado, ele nunca foi modernizado, repaginado. O problema não é o hotel, Cristina, o problema foi a ideia que você fez dele. Você imaginou que a gente estaria indo para uma cidade maravilhosa, um lugar paradisíaco e um resort 5 estrelas ou talvez até mais. Mas isso nunca foi falado, isso nunca foi exposto, né? Você pegou algumas mensagens e criou essa ideia. Então, isso, como eu disse, há uns 10, 12 anos atrás, meu Deus, como aquilo me ensinou, como aquilo me trouxe à realidade, né? E eu, então, passei a aplicar isso para muitas coisas na nossa vida, que é o que nós vamos compartilhar aqui nessa noite. Quantas ideias, expectativas nós criamos de situações e pessoas a partir da nossa carência, da nossa necessidade. E isso é terrível, porque ninguém pode suprir a nossa necessidade. Ninguém pode suprir as nossas carências. A Bíblia diz que o único que pode suprir todas as nossas necessidades é Jesus. É Deus, é o Espírito Santo de Deus. E quantas vezes nós acreditamos que uma situação, que um trabalho, que uma pessoa, quem sabe um líder, um pai, o cônjuge, os filhos, quem sabe o pastor,
Quem sabe o irmão da igreja, uma ovelha querida como você ali no meio de um ministério, pode suprir a sua necessidade. E aí nós começamos a criar expectativa em cima daquele trabalho, ou daquele ministério, ou daquele líder, daquele pastor, daquele patrão, daquele cônjuge, dos filhos, enfim, seja quem for que estiver à nossa volta. Começamos a criar expectativas. Quantas pessoas criam expectativas sobre a igreja? Que a igreja é lugar só de anjo, que na igreja todo mundo é perfeito. E aí, com pouco tempo que ela está ali na igreja, ela descobre que a igreja não tem anjos, que as pessoas que estão ali são pessoas. É claro que existem anjos ministradores do Senhor, que o Senhor ordena em nosso favor, claro que sim, mas aquelas pessoas de carne e osso como nós não são angelicais, não são seres angelicais, são pessoas pecadoras, são pessoas comuns. E aí elas começam a se decepcionar. Meu Deus, como que o fulano pode fazer aquilo comigo? Como que o fulano pode falar assim comigo? Porque ele é ser humano. Vai ver que estava no dia mal, né? Enfim. Quantas pessoas criam essa expectativa, né? Que a igreja é o lugar perfeito. E a igreja não é lugar perfeito porque lá tem pessoas imperfeitas, né? Então, meu marido, que está aqui do meu lado escondidinho, sempre diz o seguinte, que se você encontrar uma igreja perfeita, não vá para essa igreja, porque senão ela vai se tornar imperfeita, porque você, imperfeito, está indo para lá. Então, é assim que acontece. Quantas pessoas criam expectativas acerca do próprio Deus? Acredita que Deus é como se fosse um atendente ou um garçom que ele vai estalar os dedos e vai pedir a Deus: Senhor, eu quero uma água, mas tem que ser gelada. E aí Deus tem que transformar a água em temperatura ambiente numa água gelada. Deus, eu estou muito cansado e eu estou no meu horário de trabalho, mas eu quero que o Senhor faça um milagre, uma mágica e me leve para um lugar de descanso. Eu quero ir para uma praia agora. E aí Deus não faz isso. Deus, eu estou com um problema seríssimo e eu preciso que o Senhor resolva isso para ontem. E vai ver que não é a vontade de Deus resolver o problema para ontem, porque se Deus não resolveu a situação, ele está tentando resolver a gente primeiro. Então as pessoas não entendem isso. Quantas pessoas chegam para nós decepcionadas, mas eu entrei para a igreja com um problema seríssimo financeiro e eu achei que Deus ia fazer um milagre, eu ia ficar rico, eu ia pagar todas as minhas dívidas, eu ia ficar livre disso, eu ia ter uma vida próspera, abundante e uma série de coisas. E aí a gente tem que trazer a pessoa para o mundo real e explicar para ela o que é que você idealizou. Agora você está diante de algo real. Deus não é um atendente. Ele não é um garçom que você estala o dedo e pede ele alguma coisa e ele te atende imediatamente como se ele fosse um mágico, com uma varinha mágica. E as pessoas se decepcionam, saem da igreja. Ah, é mesmo? Deus não atende tudo? Deus não faz do jeito que a gente quer ou precisa? Não. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e não a nossa. Então vamos lá, para embasar essa conversa nossa aqui sobre os mitos, né? E os mitos, se você procurar no dicionário, a palavra mito significa algo ou alguém que não é real ou não pode ser comprovado. Então esses mitos que nós criamos acerca do casamento, do relacionamento conjugal, familiar e tantos outros relacionamentos, esses mitos nada mais é, né? O mito nada mais é que uma ideia, um ideal, uma expectativa que nós criamos em cima de alguém ou de situações, como eu disse, a partir das nossas carências. Então eu estou extremamente carente de um amor, de uma história de amor tipo conto de fadas. Então eu vou casar para viver esse conto de fadas. Opa, pera lá, fadas não existem.
Então não existe relacionamento, contos de fadas, relacionamento perfeito. Isso não existe, nunca existiu, a não ser na nossa cabeça. Então, mas aquela pessoa carente, né? Ela simplesmente ela está apostando a felicidade dela numa outra pessoa, talvez tão carente quanto ela, tão imperfeita quanto ela. E aí ela resolve se casar com essa expectativa de que o cônjuge e o casamento vai resolver a sua necessidade, vai resolver as suas carências. E como eu disse no início, só Jesus pode suprir todas as nossas necessidades e carências. Então, um texto que nós nos lembramos aqui e que tem tudo a ver com isso é o texto de Mateus 7, no verso 26 e 27, um texto lindo, uma história linda que todos nós conhecemos, e se você não conhece, você vai conhecer agora. Mateus 7, 26 e 27, palavras do Senhor Jesus, ele dizendo assim: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um insensato ou louco que edificou a sua casa sobre a areia. Mito, expectativas. Tá vendo? A areia é algo móvel. Qualquer vento leva a areia para lá e para cá. Imagine ali você sentado à beira do mar numa areia. Basta uma onda bater e trazer um pouquinho de água que aquela areia sai debaixo do seu pé. Basta bater um ventinho que a areia sai daquele lugar. Não é muito comum na praia a gente ver as crianças ali montando ali um castelinho, alguma coisa assim de areia, e alguém passa, esbarra, joga tudo fora, a água bate ali, leva tudo, bate um vento, e aí a criança começa a chorar. Levou meu castelinho, levou o que eu estava montando aqui na areia. É isso que Jesus está falando. Então, areia não é algo sólido, não é algo verdadeiro, não é algo que te traga equilíbrio. E aí Jesus está comparando uma pessoa que edifica a casa sobre areia, né, sobre mitos, sobre expectativas. Jesus está comparando essa pessoa como um insensato, um louco. E aí ele diz assim: e desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Mito, expectativas. Então esse texto aqui tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Um relacionamento, seja ele em que nível for, seja um relacionamento social, um relacionamento na igreja, de trabalho, um relacionamento familiar, conjugal, ele precisa estar alicerçado na rocha. E essa rocha é Jesus, que é a verdade. Então, o real tem a ver com Jesus, tem a ver com a verdade absoluta, que é Deus, enquanto que os mitos, as expectativas têm a ver com a areia, que qualquer vento leva, que qualquer vento joga para lá e para cá. Então esse é um texto que eu acho que cabe muito bem aqui com essa nossa conversa de hoje. Um casamento alicerçado na areia é como um casamento baseado em mitos. E olha que interessante. Pode durar algum tempo? Pode durar algum tempo. Às vezes duram dias, às vezes duram meses, às vezes até dura alguns anos, mas é aquele casamento complicado, ele vai e volta o tempo inteiro. O casal dá 2 passos para frente e 10 para trás. É aquela gangorra emocional, é aquela gangorra espiritual, financeira, o tempo todo, é um sobe e desce o tempo todo. Por quê? Porque ele está baseado em mitos. Ele foi idealizado, né? Saiu aqui da cabeça a ideia de que era um casamento, do que era um marido, do que era uma esposa, do que seria filhos. Então saiu aquela ideia e de repente, diante da realidade, as pessoas desmoronam. Puxa vida, mas eu não imaginei isso. Eu não sabia que era assim. Como eu disse agora há pouco, iniciando aqui essa nossa conversa, quantas mulheres me dizem decepcionadas, algumas até doentes. Eu não imaginava que casamento era isso. Eu nunca pude imaginar que ter filhos era um negócio tão complicado,
tão difícil. Um dia uma moça muito jovem me disse: pastora, quando as pessoas ficam cobrando a gente, logo que a gente casa, e fica cobrando a gente, não vai ter filho, não vai ter filho, não vai ter filho. E quantas vezes muitos casais têm filhos até para responder a uma cobrança dos familiares, da parentela, dos amigos, da sociedade. E aquela moça me disse assim: nossa, de tanta cobrança, nós resolvemos ter filhos, e até resolvemos ter filhos porque nós achamos que já estava na hora. Eu já ia completar 30 anos, nós já tínhamos quase 10 anos de casados, casamos muito jovens. Então, tá vendo? A expectativa, a ideia, não tinha um propósito sólido. Vamos ter filhos, porque isso faz parte do plano e do propósito de Deus para a nossa vida. Deus está nos conduzindo para isso, Deus está nos levando para isso, Deus está confirmando isso no nosso coração. É diferente do que, eu vou ter filho porque está tendo muita cobrança, eu vou ter filho porque eu estou casada há 10 anos, eu preciso ter filho porque eu já fiz com 30 anos, ou eu vou completar 40 anos, eu não aguento mais a cobrança das pessoas. Então, ali naquela conversa, a moça me disse assim: então, para responder à cobrança das pessoas, principalmente dos parentes mais íntimos, e principalmente a cobrança em cima de mim, ela me dizia, né? Eu já completando 10 anos de casada e 30 anos de idade, então já não aguentando mais aquela pressão, resolvemos ter filhos. E aí ela me disse: pastora, só que as pessoas conta pra gente que ter filho é como se fosse uma brincadeira, é como se fosse um conto de fadas, como se fosse uma história, uma historinha linda, né? Como se fosse uma brincadeira de casinha. E aquela moça estava no auge do esgotamento. A criança ia completar 2 anos de idade e ela me disse assim: eu não aguento mais ouvir choro de bebê, eu não aguento mais sentir cheiro de xixi e cocô do meu próprio filho. Ela disse para mim, ela pôs a mão na cabeça: pastor, eu estou enlouquecendo, ninguém me disse que era isso. Então eu tive que acalmar aquela moça. E depois de acalmá-la e deixei ela chorar, e ela desabafou tudo e chorou muito. Então, quando eu consegui acalmá-la um pouco, eu perguntei para ela: qual a ideia que você tinha de casamento? O que é que saiu da sua cabecinha? O que você idealizou de casamento e de filhos? Porque a sua decepção não é com o filho, com a criança, com o casamento. A sua decepção foi com a ideia que você fez de casamento e de filhos. Então, ela caiu em si, ela arregalou os olhos e disse: pastora, se eu te contar o que eu imaginei de casamento e de filhos, é perigoso a senhora sair correndo. Então eu espero que você do outro lado esteja entendendo aqui essa nossa conversa, que de repente os relacionamentos estão fracassando, quem sabe na sua vida ou de alguém que você conhece. Depois que eu ouvir essa live, então reparte com alguém essa palavra. Quantos casamentos, quantos relacionamentos, como eu disse, vários relacionamentos de amizade, de trabalho, na igreja, conjugal, familiar, vários relacionamentos fracassando, pessoas decepcionando uns aos outros, terminando da pior maneira possível os relacionamentos. E a decepção, ela não está em cima de pessoas ou situações, mas da ideia que nós fizemos daquilo. E esse texto, palavras do Senhor Jesus, ele diz isso aqui para nós: um relacionamento baseado em cima da areia, ele não vai perdurar, porque a areia, ela não se sustenta, ela não é algo sustentável, ao passo que a rocha é algo sustentável, e a rocha é Jesus. Então, o casamento também, baseado em mitos, expectativas, revela o quanto o casal é imaturo e infantil. Então, preste atenção nisso. As expectativas que nós criamos em situações e pessoas revelam o quanto nós estamos carentes e necessitados. Sem entender que quem pode suprir a nossa carência, a nossa necessidade é só Jesus. Os mitos que nós criamos acerca de relacionamentos revela também o nível da nossa imaturidade e infantilidade. Não importa a idade que tenhamos. Está revelando ali imaturidade. Então vamos lá. Algumas frases clássicas, né,
que nós ouvimos ao longo da nossa caminhada com casais, com pessoas, algumas frases clássicas que eu gostaria de compartilhar aqui nessa noite, que revela o quanto que há de mito em cima dos relacionamentos familiares. Então, algumas frases, né? Então, preste atenção aí, quem sabe você já ouviu, quem sabe você já falou também uma dessas frases. O viveremos felizes o tempo todo e para sempre, como no conto de fadas. Foi o que eu disse agora há pouco, fadas não existem. Então não tem essa, eu vou ser feliz no meu casamento o tempo todo o tempo. Vai ser uma história linda, um mar de rosas, um conto de fadas. Queridos, não existe mar de rosas, mar é feito de água salgada. Né? Se a água inclusive não for salgada, não é mar, é rio. Então tá vendo que o negócio é tão assim, sem noção, que as pessoas falam até sem raciocinar o que tá falando. Conto de fadas, fadas não existem, nunca existiram, nunca existirão. Isso tem a ver com misticismo. Então, enfim, e viver feliz o tempo todo o tempo, isso também não existe. Quantas vezes no relacionamento a gente tem que discutir mesmo, a gente tem que colocar um pro outro o que tá pensando, né? Tem que chamar a atenção do outro. Opa, vem aqui para a realidade. Você tá falhando comigo. Isso aqui tá me entristecendo, isso aqui tá me aborrecendo. Vamos consertar isso. Quantas vezes a gente não amanhece tão bem, não anoitece tão bem? Então não tem isso de felizes para sempre, o tempo todo o tempo, 24 horas feliz no casamento. Aonde que existe isso, gente? Se alguém tá falando isso, essa pessoa tá mentindo descaradamente. Outra frase, né, que revela mito, que revela expectativa, idealizações que não podem ser, que não são reais, né? Eu amo por nós dois, então eu consigo levar esse relacionamento até o fim. Isso não existe, queridos. Não existe eu amar o pastor Daniel por nós dois. Eu tenho a minha porção de amor, eu tenho a minha participação nesse casamento e ele tem a dele. Então, a nossa participação em conjunto vai dar equilíbrio a esse casamento. E quantas moças eu já recebi no meu gabinete, moças que eu não precisei falar nada, elas mesmas me contavam como aquele relacionamento era ruim, era tóxico, quanto que a pessoa era ruim para ela, mas ela insistia. Quantas vezes eu tive que abordar, quantas moças eu já perdi as contas, dizendo assim para elas: querida, você acha que isso é tudo que você merece? Você acabou de descrever para mim uma pessoa que te faz tão mal, uma pessoa tóxica, uma pessoa complicada. Eu não estou falando nada, você acabou de descrever tudo para mim. Você acredita mesmo que você é tudo que você merece, é tudo que você pode ter? Quantas vezes eu ouvi de algumas dessas moças me dizendo assim: não, pastora, mas o amor que eu tenho por ele é capaz de superar tudo. Não é capaz, queridos, não é capaz. Então tudo que ela quer é um casamento. Ela quer casar porque ela idealizou, ela criou a expectativa que depois de casada ela vai dar um jeito, depois de casada ela vai resolver. Isso não é verdade também. Ninguém muda ninguém a não ser o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus é capaz de mudar o ser humano com a permissão dele. É claro que num relacionamento conjugal nós podemos dizer assim: eu mudei muito a partir do meu esposo, da minha esposa, o meu cônjuge me ajudou muito, mas porque eu permiti, porque você permitiu essa mudança. Então, mas sem a permissão nós não conseguimos mudar ninguém. Então essa frase revela um mito, revela uma expectativa criada em cima de uma pessoa, de uma situação, que revela também o nível de carência da pessoa. Eu amo por nós dois. Outra frase que também já ouvimos tantas vezes: eu te amo tanto que eu sou capaz de morar até debaixo da ponte com você. Meu Deus, isso não é verdade, nunca foi, nunca será. Experimente
experimente morar. Aliás, morar não, experimente passar 2 dias e 2 noites debaixo de uma ponte. Daqui a pouco você está quebrando aquela ponte na cabeça um do outro. Isso não existe, isso é um mito. É um mito. Quantas pessoas se casam dessa maneira? A gente mora ali dentro da casa dos seus pais, a gente aumenta um cômodo, a gente faz um puxadinho para cima, para baixo, para os lados, a gente vai conseguir viver de qualquer jeito, afinal de contas a gente transborda de amor. Isso não é verdade, amados. Isso nunca foi verdade, nunca será. Isso é um mito que está revelando o nível de carência e necessidade. Tudo que aquela pessoa quer é casar, e aí depois ela pensa nas consequências, e isso é uma aberração, isso é um desastre. Quantos casamentos estão fracassando com meses? Tem casais que estão revelando para nós que já querem se separar, eles não completaram nem 3 meses de casado. Nós poderíamos até dizer que não passou nem no período da experiência, né? Porque no nível empresarial a gente tem 3 meses de experiência. Então, quantas pessoas vivendo dessa maneira não conseguem chegar nem ao 3º mês de casado, porque casou criando esses mitos, casou edificando o relacionamento na areia. Qualquer ventinho vai jogar fora, qualquer ventinho derruba. Quer ver outra coisa? Eu te amo tanto que eu posso viver a pão e água ao seu lado. Só que não. É outro mito, é outra inverdade, é outra aberração. Isso são frases que nós não tiramos de livros, nós não tiramos de revista, nós não tiramos de historinhas, não. São frases que nós já ouvimos de pessoas na nossa cara. E se alguém, se não fosse... Se não estivesse ali diante dos nossos olhos, eu acho que a gente realmente não acreditaria. Você olha para a pessoa e pensa assim, ela só pode estar brincando, isso deve ser uma pegadinha, não é possível que ela está falando isso. Mas ela está falando isso, é verdade, nós temos ouvido isso. Outra frase: por que não morar com os pais depois de casados? O nosso amor é capaz de suportar qualquer interferência familiar. É outra mentira, é outro mito, é outro relacionamento baseado em cima de mitos e expectativas. A Bíblia diz que quando a Bíblia lá em Gênesis, né, ela revela o quanto nós precisamos da nossa privacidade. O próprio Deus disse para aquele casal assim: você, homem, você vai deixar a casa dos seus pais e você vai unir a essa mulher e vocês dois se tornarão uma só carne. Essas palavras de Deus dita lá no Jardim do Éden, essas palavras foram repetidas por Jesus, essas palavras foram repetidas por Paulo. Então nós precisamos de privacidade. Nenhum amor suporta uma interferência familiar. Não existe isso, é outro mito. Vamos casar e depois nós resolvemos todas as pendências que temos. Meu Deus, quantas vezes nós já ouvimos isso no nosso gabinete? Diante dos casais de namorados ou de noivos. Nós temos pendência sim, mas nós vamos casar e com fé em Deus a gente vai resolvendo tudo. Não, não é assim. O máximo de pendência que você puder resolver antes do casamento, melhor para você. Pendências emocionais, pendências espirituais, pendências financeiras principalmente. Então, pelo amor de Deus, isso não existe. Tem pessoas casadas há 30 anos que eles estão brigando a mesma briga que eles brigavam quando eles namoravam. Então a pendência não foi resolvida. Não é verdade? Quantos casais que têm uma pendência, por exemplo, financeira? Eu atendo uma moça, uma jovem senhora, já é uma mulher madura, não é nenhuma mocinha tão jovenzinha, ela já tem 40 e poucos anos, então é uma pessoa madura. Ela está casada há quase 20 anos, se casou muito jovem, e o problema dela é uma pendência. Ela casou com um homem que tinha sérios problemas financeiros. Ele não gostava de trabalhar, então a mãe bancava tudo.
A mãe bancava, o pai bancava, e ele não precisava trabalhar tanto assim. Ele era aquele tipo biscateiro, né? Então, assim, é uma coisinha aqui, outra ali, ganha um dinheirinho aqui, compra uma caneca, vende a caneca e compra um copo, troca o copo por uma jarra, enfim. E ela sabia disso desde o namoro. E ela se casou com esse rapaz. E é claro que a mãe o sustentava, então agora quem passa a sustentá-lo era ela. E aí eles casados ao longo do casamento, então ela resolve ter 2 filhos com esse homem. E aí recentemente ela chega para mim no auge do esgotamento físico, mental, emocional, no meio da pandemia, e ela diz para mim: pastora, para eu não cometer uma loucura, eu vou botar esse homem para fora de casa, não tem condição. Eu com 2 filhos, esse homem até sujar o meu nome, ele sujou. Então ele já tinha um nome sujo, um nome negativado, né? Como dizem aí na gíria, nome sujo, nome negativado. Como se não bastasse o meu também, cartão estourado, cheque especial, uma série de coisas. Eu trabalhando igual louca para dar conta do sustento da nossa casa. Então eu não aguento mais. E aí eu disse para ela: querida, veja bem, se ele já era enrolado financeiramente, solteiro, quando vocês se casaram, aí eu lembrei para ela a história que ela já tinha me contado. Afinal de contas, eu a atendo há muito tempo. Então eu a lembrei da história que ela mesma me contou. Eu disse para ela: quando vocês namoravam, no namoro e no noivado, você mesma me contou que ele tinha problema financeiro. A mãe é que sustentava. Ele era o famoso biscateiro, negocinho aqui, um negocinho ali. Era disso que ele vivia, era da mãe que ele dependia. Ele já era enrolado, ele já era endividado. Logo que vocês se casaram, a primeira coisa que ele fez foi tratar de negativar o seu nome também, explodiu o seu cartão, você entrou no cheque especial. Você acreditou que ele, solteiro, ele não dava conta de si mesmo financeiramente? Você acreditou mesmo que ele, casado, ele daria conta da casa, da família de você? Você acreditou mesmo que, tendo 2 filhos, se ele não conseguia se sustentar solteiro, ele daria conta de uma casa, de uma esposa e 2 filhos? Quem é que está se enganando aqui? Quem está enganando quem? Então ela me respondeu: pastor, eu acho que você tem razão. Eu é que não quero ver o óbvio. Eu disse para ela: você casou baseada num mito. Você montou a sua casinha na areia, que é o que Jesus nos disse aqui nesse texto que nós acabamos de ler aqui no início dessa live, Mateus 7, 26, 27. Aquele que constrói a sua casa na areia, a hora que vier o vento, a hora que passar uma aguinha, leva tudo, joga tudo por terra. E aí, do outro lado, você pode estar pensando: gente, mas será que a pessoa não pode melhorar? Pode, queridos, pode. Nós também já acompanhamos casais que tiveram problemas, seja financeiro, em qualquer área da vida, mas eles melhoraram, eles quiseram melhorar, eles se dispuseram a crescer espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, eles se dispuseram a amadurecer, eles buscaram uma ajuda, eles quiseram muito melhorar, estão melhores. É claro que isso pode acontecer. Eu não estou dizendo que isso não acontece, não, isso pode acontecer e já vimos acontecer muitas vezes, eu e pastor Daniel, mas infelizmente tem muita gente que não quer melhorar, ele não está disposto a melhorar, ele não está disposto a crescer, ele quer continuar do mesmo jeito. Isso serve, aqui eu estou citando o exemplo de uma mulher, mas isso serve para homem também. Recentemente eu compartilhava com o meu marido uma mensagem desesperada de um marido para nós. Ele não conseguiu falar com meu esposo, então ele me acionou. Ele trabalha, um homem muito trabalhador, ele sai pela madrugada de casa e ele só volta à noite. E aí ele então desabafou conosco, ele está no auge de um esgotamento também. E ele disse: mas não é possível, eu saio de casa, eu dou uma ajeitada na casa, eu dou uma ajeitada na cozinha, eu deixo o café pronto.
E aí quando eu chego tarde da noite, a mulher tá descabelada, ela tá com um pijama que ela dormiu, não só aquela noite, mas que ela tá dormindo com o mesmo pijama a semana inteira. Ela tá desajeitada com aquele pijama da semana inteira, ela tá descabelada, a casa uma bagunça, a criança toda bagunçada, tudo em desordem, ela não conseguiu fazer nenhuma comida decente para ela comer. E ela amamentando. Então esse rapaz desabafou conosco: eu não aguento mais. Então eu disse para ele: querido, ela quando solteira, o quarto dela era uma bagunça, porque você já contou isso pra gente. Então veja bem, uma moça que não dava conta de ajeitar um quarto, será que ela conseguiria ser organizada na casa, num apartamento de 120 metros quadrados? Se ela era bagunçada, desorganizada, desajeitada com um quarto de solteiro, será que ela conseguiria ficar esperta, ágil e toda trabalhada na organização agora com uma casa, um marido e um filho? Eu disse para ele: quem está tentando enganar quem? E ele me disse: pastora, mas ela não pode melhorar? Eu disse para ele: pode, querido, ela pode melhorar, ela não só pode, como ela deve melhorar. Mas e se ela não quiser? Porque ela se acostumou se ela não fizer, você faz. Se ela não dá conta de aspirar a casa, você chega e aspira. Se ela não dá conta de lavar a roupa, você põe a roupa na máquina, bate a roupa e ainda pendura a roupa. E no dia seguinte você tira do varal, dobra tudo e manda passar, ou você mesmo passa. Ela acostumou, se ela não dá conta de fazer uma comida decente, você vai para a cozinha e faz. Ela pode melhorar, ela não só pode, como ela deve melhorar. Mas a pergunta é: e se não melhorar? Então vai separar? É assim que funciona? Casamento acaba dessa maneira porque um não dá conta da bagunça do outro? Então tá dando para entender aqui, queridos, eu volto naquela questão do início. São os mitos, são as expectativas que nós criamos em torno de pessoas e situações. Nem quantas expectativas e quantos mitos, como eu acabei de dizer. Não, a gente casa com essa pendência e dentro do casamento a gente resolve. Não resolve o caso desse rapaz. Eu disse para ele: você não conseguiu resolver a bagunça dela, você não conseguiu resolver a desorganização dela, você não conseguiu. Ela era desorganizada quando solteira, com um quarto só, quanto mais agora casada dentro de uma casa, de um apartamento enorme com uma criança para cuidar. Então, dobrou isso aí. Pode melhorar? Não só pode, como deve. Mas e se não melhorar? Aí nós vamos ter mais um divórcio? Eu disse para ele: você entra na lista de mais um divorciado no Brasil? Então, vamos lá. Mais algumas frases aqui para a gente ir terminando. E o pastor Daniel volta aqui para o enquadramento junto comigo. Ele vai orar por nós. Então, algumas outras frases, né, que nós nos lembramos aqui, como eu disse, frases verdadeiras, quer dizer, mentirosas, mas verdadeiras, porque nós ouvimos mesmo de pessoas reais. Nós não tiramos de um livro, de uma revista, não, nós já ouvimos. Outra frase: por você eu sou capaz de matar ou morrer. Isso não é verdade. Até que seja contrariado, né? Até que seja ameaçado, até que seja confrontado, né? Até que você ache que aquela pessoa não serve mais para você. Então, aí eu me lembro de Pedro, né? Pedro também faz uma declaração dessa para Jesus. Tá lá em Lucas 22, né? Ele diz para Jesus assim: eu estou disposto a ir contigo para a prisão, para a morte. E Jesus fala com ele: Pedro, hoje mesmo, ainda nessa noite, hein? O galo não terá cantado ainda, você já vai ter me negado aí. E assim foi. Então tome muito cuidado com esses mitos, né? Você é tudo para mim, então eu não preciso de mais nada, eu não preciso de mais ninguém além de você. Recentemente eu ouvi de uma moça muito infeliz, muito rancorosa, muito amarga, dizendo assim: eu já me decepcionei com todo mundo que eu tentei me relacionar. Então agora estou vivendo só eu e o meu marido. Nós dois, um para o outro, no nosso mundinho. E eu disse para ela: e até quando você acha que vai sobreviver com isso? Porque Deus nos fez para a gente se relacionar.
Então, a gente tem sim que viver uma amizade linda e sincera com o cônjuge, e isso é fato, é real, isso é bom para nós, mas nós precisamos nos relacionar com os outros. Mesmo que a gente seja decepcionado, levando em consideração que da mesma medida que a gente é decepcionado, a gente também decepciona os outros. Então isso não existe. Precisamos de filhos, né, para nos completarmos. Outra frase que a gente escuta o tempo inteiro: nós precisamos nos completar, né? A gente precisa que a nossa família se torne uma família de fato. Um casal é uma família. Isso é bíblico. Então, a Bíblia chama os filhos de herança, e herança vem para acrescentar. Então, um filho não completa a família. O filho não completa casal, muito pelo contrário, tem filho que está separando casais. Nós estamos cansados de testemunhar isso, né? Um filho nos trará a felicidade, o equilíbrio, a maturidade que nós precisamos. Quem nos dá equilíbrio, maturidade é Jesus. Enfim, são muitas outras frases que nós ficaríamos aqui a noite toda compartilhando com vocês. Mas eu quero encerrar por aqui. Quero trazer de volta o meu maridão aqui para o nosso quadradinho da nossa live de sábado, para ele orar conosco. Então, que essa palavra traga luz para as nossas vidas, né? Amém. Sobre os mitos que nós criamos acerca de pessoas e situações. E esses mitos, que nada mais é do que as expectativas que nós criamos, e essas expectativas revelam o quanto nós somos carentes e necessitados. E o único que pode suprir a nossa carência e necessidade sempre foi e sempre será Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então, gente? Depois de uma palavra como esta, nós só podemos orar e agradecer a Deus. E vivemos a realidade. Pararmos de inventarmos mitos e coisas que estão fora da realidade. Tá bom? Vamos orar, que Deus te abençoe. Amanhã nós temos cultos a partir das 7 horas da manhã. Na quarta-feira nós nos encontramos no culto da família e assim continuamos. Tá bom? Que Deus te abençoe. Obrigado por você ter ficado conosco até aqui. Pai, nós colocamos em tuas mãos esta ministração, este compartilhamento aqui, e pedimos que esta palavra ela fique nos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza, Amém, ó Deus, Senhor. e que possamos viver na nossa realidade. Meu Deus, em nome Possamos de viver Jesus. aquilo que é real, Senhor Deus. Abençoe Não no essas ideal, famílias. não com os mitos. Abençoe Que esses esses mitos, ó casamentos. Deus, eles saiam das nossas Oh, vidas. meu Deus, em E nome que de tenhamos, Senhor Deus, Jesus. coragem de enfrentarmos esta realidade, que é o casamento. Em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, este homem, esta mulher, este Amém, chefe de família, Jesus. esta mãe. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo Oh, possa nos meu conduzir. Deus. Nós agradecemos Em ao Senhor por nome essa de grande Jesus, oportunidade. Pai. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Obrigado por você ter ficado conosco até aqui. E que o Senhor te abençoe. No sábado que vem, nós voltamos com outra live. Tá E certo? quarta-feira temos culto da família. Quarta-feira, culto da 19h30. família. Nos encontramos lá. Fiquem com Deus, gente. Um grande abraço. Deus te abençoe. Um beijão para vocês. Obrigada pelas Até a mensagens próxima. carinhosas. Deus abençoe vocês. Glória a Deus.